Bom, estamos chegando ao final do nosso Orientes, que pena, né? Mas lembre-se, o programa permanece no site aqui da Rede Século XXI. Você pode revê-lo, você pode anotar, pegar as suas dúvidas, sugestões, entrar em contato pelo orientes@rs21.com.br. Pode também entrar em contato com os nossos convidados, né? A gente vai colocar agora o e-mail deles no ar, para dar continuidade, sim, por que não? Para avançar, para dar passo. Estamos aqui para gerar oportunidades. Vocês viram que eu aproveitei, o padre nem se fala, e as duas ficaram aqui trabalhando, né? Então foi maravilhoso o programa. E eu quero, assim, partindo para a ideia final, eu queria que vocês três pudessem colocar para quem está em casa, bases para os pais, para os jovens, até para as crianças, né? O que a gente pode fazer para realmente desfazer os nós cegos, não deixar eles tão apertados, né? Vamos começar por você, Débora? Vamos começar. Eu vou deixar um recado para os pais, né? Vou citar uma frase que não é minha, né? Que é assim: o modelo, o exemplo, não é a melhor maneira de educar, é a única. Então, o tempo todo, nós somos modelos para as crianças. E é isso que a gente faz, é a nossa relação com as pessoas e com o que acontece à nossa volta, que vai ensinar para as crianças como é que elas vão reagir quando elas enfrentarem problemas. É isso. Nossa, vou tomar para minhas pregações. E é verdade. É verdade. Tem muito pai que diz, mantenha a calma, não revide a agressividade, mas que aí põe o filho no carro e buzina, fala palavrão, xinga, ofende. A gente percebe nitidamente, a minha filha mais velha está com 27, tá. A mais nova com 26, e a gente percebe que o filho aprende por osmose, isso, né? Isso. É osmose. Ele bebe daquilo que é o ambiente, não adianta. Aprende naquilo que você não fala. Sabe aquela história, padre? Você tem que ir à missa. Você não vai, por que eu tenho que ir? É isso aí. É isso aí, né? Então, repete a frase para mim que eu esqueci. O exemplo não é a melhor maneira de educar, é a única. É a única, maravilhosa. Renata, eu vou chamar porque o padre depois vai dar um encerramento com a benção para nós, né, padre? Tá, eu vou aproveitar o gancho, né, do que o padre estava falando, de você enfrentar as situações. Então, assim, as situações de sofrimento, às vezes nos causam uma certa paralisia, mas se você conseguir tomar a primeira atitude de enfrentar e procurar um profissional, um padre, um amigo, alguém que você confie, que vá acolher aquele seu sofrimento e que vá te proporcionar ajuda, é sempre um melhor caminho para poder haver a solução, né? E o que a Débora falou é, assim, muito importante. Eu trabalho muito com criança e orientação com os pais, então a melhor forma de educar é sempre com o seu exemplo, é sempre com a sua atitude em relação ao seu filho. Ele precisa disso. Eu penso que não é egoísmo, né, padre? Conforme a Renata está colocando, a gente se preocupar com o nosso sofrimento. Pelo contrário, é zelo. Sou eu que estou sofrendo, talvez... como casado a gente vive bastante isso, né? O que é pesado para um não é tão pesado para o outro, o que é pesado para o outro não é pesado para um. É interessante, né? Como uma situação faz um sofrer tanto e o outro às vezes não está nem se incomodou, nem lembrar disso mais. Então eu preciso, isso me doeu. Eu preciso, está me incomodando nesse sentido, né? Deixa eu procurar alguém, deixa eu procurar uma orientação, porque para você não fez mal, mas para mim me deixou tão... Não está legal. E é engraçado que fica, às vezes, como uma má digestão, né? Às vezes fica. Isso, aquilo fica... Não caiu bem, né? Não caiu bem. Padre, sua palavra como pai, como é que você colocou, Débora? Pai de muitos, um modelo de pai correto, adequado, ponderado, sensato. Então, eu sempre assim, apesar de tudo isso, eu acho que a gente nunca pode ter medo das coisas. Eu sempre aprendi isso. Quando a gente tem medo, a gente cria monstros, não sabe lidar depois com eles, né?
Então, assim, eu como mensagem para todo mundo, eu quero dizer isso, olha, não tenha medo, né? Não tenha medo de sentir, não tenha medo de sentir medo, não tenha medo de sentir dor, não tenha medo de enfrentar problemas. Não é fácil, nunca vai ser, mas acredite no potencial de superação que você tem, porque Deus não desampara, em hipótese alguma. Então, assim, quando você acredita, não é uma linguagem assim fantasiosa, não, mas quando você acredita, você tem muito mais possibilidade de superação. Então, por isso, não ter medo. Assim você consegue enfrentar as suas agressividades, tanto para com você mesmo, né, e também para com as outras pessoas. Se controlar um pouco mais. Tem gente que se agride a si mesmo, né? Sim, exato. E agora, para encerrar, a gente pode concluir assim que, de verdade, qualquer um pode ter atitudes extremamente agressivas. Sim. Depois, né? Não encolheu, guardou, reteve, chega num ponto que a gente entorna mesmo o caldo para valer, não é verdade? Exato. Débora? Raiva todo mundo pode sentir. Nada vai fazer com que a gente deixe de sentir raiva. O que a gente faz com essa raiva pode mudar. Ah, tá. Né? É a maneira que você lida com ela, então. Exatamente. É isso que a gente pode aprender, que a gente pode buscar apoio com o padre, com a psicóloga, se for o caso, com medicação. Muito bem, esse é o Oriente-se, sempre trazendo para você uma indicação, uma orientação nesse caminho da nossa vida. Ninguém vive indiferente, ninguém consegue viver uma vida super protegida. Todos nós temos nossas batalhas, altos e baixos, dificuldades, e a grande sabedoria está em aprender a lidar com tudo isso para viver bem, viver melhor, viver mais feliz, menos agressivo consigo e com os outros, né? Eu vou pedir então que o Padre nos dê a bênção, colocando a graça de Deus sobre toda a nossa busca, né, Padre? Já que a gente, na verdade, precisamos ser mansos e humildes, como aquele Sagrado Coração. Exato. Então, eu pedi a bênção a Deus pelo ministério de vocês também, né, no trabalho que vocês exercem, no seu também, Lécio, que Deus possa nos abençoar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, até o próximo Oriente-se.